Amados irmãos, eu me alegro por estar convosco mais uma vez. Aprove a Deus nos reunirmos novamente. Eu quero trazer uma palavra para os nossos corações que se encontra em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Gênesis, capítulo 2, glória a Deus. e versículo 24. Por isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Só até aí. Vamos falar com Deus. Pai querido, nós te agradecemos por essa oportunidade que nos é concedida de podermos te louvar, te adorar e exaltar o teu nome, Senhor. Já ouvimos o Senhor falar conosco através das canções aqui entoadas. Te pedimos que continues a falar conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Amados irmãos, eu quero falar sobre família à luz das Escrituras, família à luz da Bíblia. Quem é casado, levanta a mão aqui. Quem namora, levanta a mão aqui. Quem está namorando escondido? Irmãos, existe as etapas de um relacionamento para que ele chegue até o casamento. E a Bíblia, ela vai nos ensinar isso. Ela vai nos dar as instruções necessárias para sabermos como agir em um relacionamento conjugal, em um relacionamento amoroso. Quaisquer práticas que eu e você façamos que não está de acordo com a Escritura, não pode ser considerado um relacionamento que Deus abençoa. Então, a família tradicional, sabe, aquela família do passado, né? Porque a família tradicional hoje em dia está mudada, está modernizada, mas aquela família tradicional, ela divide o relacionamento amoroso em 3 etapas. Embora que a Bíblia não compreenda alguma dessas etapas, mas a família tradicional, ela divide em 3 etapas. E a primeira etapa é justamente o namoro. O dicionário de português, esse que eu e você temos em casa, ele vai trazer uma definição sobre o que é o namoro. Ele diz que o namoro é um relacionamento amoroso sem compromisso matrimonial. Então, o próprio dicionário dessa sociedade, desse tempo, está dizendo que o namoro nada passa de um relacionamento sem compromisso algum. E a Bíblia, na palavra, não existe essa palavra namoro. Não existe um namoro à luz das Escrituras. O que existe na Escritura é um compromisso de casamento. É o chamado noivado. Observe que quando nós lemos lá em Mateus, quando a Bíblia diz que Maria estava desposada de José, ela estava noiva, ela estava num compromisso matrimonial. Ela não estava namorando. Não existe namoro na Bíblia. E devido à modernização desse tempo, né? Essa modernidade tem atingido as igrejas em cheio.
E hoje em dia tem um tal do ficar, né, irmão? É um fica daqui, é um fica dali. Aí Jesus volta e a pessoa fica mesmo. Hoje em dia, né? Há tantas essa questão de namoro que tem gente que já namorou com toda a igreja e até o do colégio. Saiba que pela Bíblia, qualquer relacionamento que você tenha que não tenha um compromisso de casamento é pecado, é abominação contra Deus. Mas pastor, o que eu devo fazer se por acaso eu encontrei a metade da laranja na igreja? Eu olhei e disse, é essa que Deus mandou, é isso que Deus mandou. A primeira coisa que você vai fazer é orar a Deus. A segunda coisa que você vai fazer é pedir instrução dos seus líderes, dos seus pastores. E a terceira coisa a se fazer é olhar se você tem condições de ter um relacionamento na idade em que você está. É observar se você realmente tem condição de firmar um compromisso para o futuro. Porque na Bíblia não é brincadeira, irmão, não existe meio termo. Não tem dessa de provar aqui, provar ali. Não existe isso na Bíblia. Isso aqui é tão sério e é tão banalizado hoje que a gente pensa que é brincadeira. Eu posso fazer o que eu quero, afinal de contas é meu corpo, minhas regras. Não, irmão. É o que a palavra diz. Se vai haver namoro, o namoro tem que focar no casamento. Tem que olhar para frente. Se não houver esse compromisso, não é da parte de Deus. O meu primeiro pastor sempre dizia para mim, meu filho, aquilo que começa errado, termina errado. Não pensa que Deus é um Deus de amor, e por Deus ser um Deus de amor, Ele entende o meu pecado, Ele entende o que eu faço no meu relacionamento amoroso. Deus é bom, afinal de contas Ele vai me perdoar se eu cometer alguma falha aqui. Não é dessa forma que funciona. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Ele também é justo juiz. Então, se você realmente quer adentrar num relacionamento de namoro, você deve pedir autorização para Deus, deve orar a Deus, você deve aconselhar-se com os seus líderes, os seus pastores, você deve falar com os pais da pessoa, e você deve firmar um compromisso. E outra coisa que se deve ter em mente, que o namoro de cristão, o namoro de crente, ele é puro. Quem foi que disse que você pode namorar no escuro? Meia-noite na esquina? Isso para mim é chamar a tentação, né? Não é ser tentado, é você chamar, vem tentação porque eu quero ser tentado. Quem foi que disse que o cristão dorme na casa do namorado? Dorme na casa da namorada? A relação sexual entre duas pessoas, ela só pode acontecer na consumação do casamento. Fora disso, é abominação diante de Deus. Então toma cuidado, irmão. Toma cuidado da forma com que você se relaciona. Outra coisa, se você está... Isso aqui a gente pensa que é para jovem, né? Mas tem muita gente aí que diz assim, mas eu vou orar para Deus, porque Deus enviou o varão, Deus enviou a varoa, e Deus confirmou. Para quem está apaixonado, irmão, até uma folha que não cai da árvore já é confirmação. Às vezes o versículo não fala nada, olha, Deus está confirmando aqui na palavra. Você está entendendo? Então vamos tomar cuidado com que a pessoa que você vai escolher para estar do seu lado pelo resto da vida. Primeira coisa é observar, será que realmente é essa pessoa? Observar o comportamento na casa dos pais. Obedece aos pais?
é uma boa filha, é um bom filho, sabe lavar uma louça, sabe fazer um feijão, sabe fritar um ovo. E aí, meu irmão, vai casar com a pessoa que quando você chegar em casa do trabalho vai estar aquele arroz, que você vai colocar a colher dentro da panela e ele não vai sair. E se sair, não vai sair da colher. Essa pessoa, se a pessoa não é submissa aos pais, será que ela vai ser submissa a você? Será que ele vai respeitar você num futuro casamento? Então a primeira coisa que se faz é observar na escolha, meu irmão, porque Deus não fica rindo com pessoas que ficam brincando de casar e divorciar. A palavra é clara, Deus odeia o divórcio, Deus abomina o divórcio. Então deve-se observar quem é a pessoa que vai estar do seu lado. Sabe como é que foi meu casamento, irmão? Vou explicar para você. Eu estava no estado do Acre, minha esposa no estado do Amapá. A gente se conheceu pela internet. Nós oramos a Deus. Deus confirmou. Eu saí do estado do Acre, 2.800 quilômetros. Fui até o estado do Amapá, casei com ela, levei ela para o estado do Acre. Quando a gente começou a conviver, choque de realidade, choque de personalidade, porque a gente não se conhecia de fato. Era um totalmente diferente do outro. Foi fácil? Não. Teve que haver um tempo, teve que haver uma adaptação para que pudesse as coisas acontecerem. Mas não é por isso que você vai atrás de gente na internet, né? Tem gente aí que só Jesus na causa. Meu Deus. Todo dia é em busca. Você sabia que existe grupo de relacionamento cristão? Uma vez eu vi que eu fiquei assustado, irmão. A pessoa coloca a foto, né, lá, o selfie. Pega aquela mais bonita da galeria, né? Aí coloca assim, coloca um versículo, depois coloca, meu nome é fulano de tal, eu tenho tantos anos, eu moro na cidade tal, e quiser conversar comigo, aqui meu zap. É uma galeria, né? Cada um escolhe o que quer, que achar melhor. Não é dessas coisas, não é desse jeito que funciona a luz da palavra de Deus. Não é assim que funciona. Então, o namoro deve ter pureza. Segundo, o namoro não pode ter julgo desigual. Irmãos, raramente você vai ver um cristão namorar uma pessoa não cristã, uma pessoa se relacionar com uma pessoa não cristã e dar certo. Lembra lá de Sansão? Sansão foi lá, deu uma voltinha lá pelo povo inimigo, se agradou da Filisteia, né? Aí ele disse assim para o seu pai, olha, eu conheci uma mulher lá, naquele povo lá, que pensa numa mulher linda, pai, eu quero ela. Aí o pai dele disse assim, mas meu filho, tem tanta mulher aqui no nosso povo, por que você não escolhe aqui? Não, eu quero só aquela me agrada. Aí foi, casou, o que foi aconteceu? Morte, destruição, morreu mulher, morreu sogro, morreu família, todo mundo por causa de um relacionamento que não era da vontade de Deus. Cuidado, irmãos. Às vezes pela insistência da sua petição, Deus te atende, mas não é a vontade dele, é a vontade permissiva dele. Toma cuidado com aquilo que você pede para Deus. O namoro com julgo desigual, o namoro com uma pessoa descrente, raramente, dificilmente vai dar certo. Não tem dessa de dizer assim, mas eu vou converter. Quem converte é o Espírito Santo, meu irmão, não é você não. Que história é essa de converter? O mais provável é que você vai cair em práticas que desagradam a Deus. O mais provável é que você vai se esfriar na fé e vai se tornar uma casca vazia dentro da igreja por causa de um relacionamento. Essa é a verdade. Então deve-se ter um compromisso diante de Deus, diante dos homens. A segunda etapa de um relacionamento se chama noivado. Isso aqui a gente quase não vê, né? A pessoa conheceu hoje, no outro dia já está morando junto. Não tem mais noivado hoje, né?
O noivado é um compromisso fixo para o preparo para o casamento. Nesse período de noivado, deve-se marcar a data e organizar todos os preparativos para o casamento. Tem gente aí que eu conheço, irmão, que já está 10 anos noivado. E não é dessa forma. Existe um período, um prazo para noivar e depois casar. Não é 20, 30 anos de noivado, não. E nesse período também, nessa fase do relacionamento, também deve-se ter vigilância. Ah, mas agora já noivei, já coloquei uma aliança aqui, né? Agora já é meu. Não é seu, não. Só é seu depois do casamento. Antes disso, continua sendo pecado diante de Deus. Irmãos, aprendamos uma coisa: não é a palavra que tem que se converter a nós. Há uns meses atrás teve um pregador aí que pregou, né? Ah, mas nós precisamos atualizar a Bíblia. Precisamos atualizar a Bíblia para a nossa sociedade. Não é dessa forma, não é atualizar a Bíblia. É nós que temos que nos converter à palavra. É aceitar ela como de fato ela é. Afinal de contas, a Bíblia não é uma caixinha de promessas que eu vou pegar aquelas partes boas e dizer assim: isso aqui eu quero e essa aqui eu não quero. Então, no noivado deve-se ter vigilância e também manter a pureza. Deus é um Deus de pureza, irmãos. Aprenda isso. Deus é um Deus de santificação. Deus é santo, é puro, inacessível de glória. E Deus requer que os seus servos também sejam santos diante dele. Qualquer ato de impureza desagrada ao Senhor. Aleluia. Então, também nesse período deve ter todos esses requisitos. Até então chegarmos na terceira fase do relacionamento, que se chama casamento. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Deus apenas enxerga o casamento como quando o casal é casado legalmente. O casal é casado aos olhos de Deus quando eles tiverem algum tipo de cerimônia formal de casamento. Se você vive 10, 20 anos com uma pessoa sem ter uma cerimônia formal de casamento, para Deus não é casamento. Existem algumas regrinhas que podemos colocar aqui no meio, né? Exceções, que os irmãos sabem do que eu estou falando. Mas para Deus, um casal que não se casou de fato, não teve uma cerimônia, não pode ser considerado um casamento diante de Deus. Lá no estado onde eu morei, irmãos, estado do Amapá, tem um povinho lá que descobriu o casamento religioso. Meu irmão, você não faz noção do que aconteceu. As pessoas brincando com o casamento religioso. Se casava no religioso aqui, 2 meses depois separava, casava com outro, e assim ficava. Saiba que o casamento religioso, ele é tão poderoso, tão viável diante de Deus quanto o civil. Porque você está prometendo a Deus, diante de Deus, que você vai viver com a pessoa pelo resto da vida. Você está fazendo um compromisso para Deus. Aí as pessoas brincam com a vontade de Deus, né? Brincam com a misericórdia de Deus. O casamento, ele é monogâmico. O que significa ser monogâmico? Significa que é um relacionamento entre um homem e uma mulher. Não existe um homem e 2 mulheres. Não existe uma mulher e 2 homens. Casamento, o padrão bíblico que Deus instituiu a família lá no Éden, criou um homem e uma mulher. Casamento, família, é apenas 2. Não existe 3. Para você que não sabe, agora em dezembro de 2020, estava em pauta mais uma vez, pela terceira vez,
lá no plenário da nossa política brasileira, a votação para liberar a bigamia no Brasil. Isso mesmo, eles queriam fazer com que a bigamia fosse aceita legalmente, que uma pessoa pudesse casar com duas no papel, legalmente, diante de um juiz. Mas não aconteceu, não conseguiram. Só que está sempre em pauta. Nós sabemos como é o nosso Brasil. Uma hora eles conseguem. Existem estados lá nos Estados Unidos, que já liberaram a bigamia e a poligamia. Pessoas que convivem com 3, 4, 5 pessoas e são casadas legalmente. Mas para Deus não existe isso, irmãos. O padrão da palavra sempre foi um homem e uma mulher. Sempre foi e sempre será. O casamento é monossomático, ou seja, homem e mulher se unem e formam uma só carne. Você já observou que quando você vai se casar, você tem uma certidão de nascimento? E o seu cônjuge tem uma certidão de nascimento. E quando vocês vão fazer a inscrição do casamento civil, vem apenas uma certidão para os dois. Os dois estão se tornando uma pessoa, uma só carne. Isso significa ser o casamento monossomático. Os dois, homem e mulher, se tornam uma só carne. E agora, o casamento também é heterossexual. Ou seja, Deus abomina o casamento de pessoas, união de pessoas do mesmo sexo. Alguns anos atrás, aqui no Brasil, a justiça entrou na causa, entrou contra a Constituição Federal e liberou o casamento de pessoas do mesmo sexo. Diante da justiça hoje as pessoas podem se casar do mesmo sexo, mas saiba que esse casamento ele é contra a Constituição Federal, porque a Constituição diz que família é homem, mulher e filhos. Família é homem, mulher e filhos. Não existe homem, mulher e mulher. O casamento diante de Deus é heterossexual. Não existe, irmãos. E falar sobre isso nesse tempo é complicado, Porque quando a gente fala contra essas práticas, nós somos taxados como aqueles que fazem discurso de ódio, aqueles que odeiam os homossexuais. E não é nada disso. Às vezes as pessoas dizem, mas eu nasci com esse sentimento e eu mudei depois e eu vou fazer como eu quiser. Irmãos, aprenda uma coisa, o padrão, o sexo, o gênero sexual nos foi dado no nosso nascimento, pela biologia, biológico. Você nasceu um homem, você nasceu uma mulher e ponto final. A própria biologia já decretou quem é você, o seu gênero. Então Deus abomina essa união. E Romanos vai dizer que Deus entregou eles às paixões e fomes, e eles se inflamaram, homens com homens e mulheres com mulheres, cometendo torpeza diante de Deus. Lá em Levítico diz que maldito, amaldiçoado, abominável é aquele homem que se deita contra o homem como se fosse mulher. Deus rejeita o casamento homossexual. Não é válido diante de Deus, não é válido diante do Senhor. Agora eles já tentaram, já conseguiram, fazer a Bíblia para os homossexuais. É chamada Bíblia graça sobre graça. Na Bíblia eles tiraram todos os versículos que pregam contra a homossexualidade, eles arrancaram de lá, porque dizem que são versículos homofóbicos. Então eles pegaram essa Bíblia e imprimiram aqui no Brasil com páginas coloridas do arco-íris, mas não passa de uma adulteração fajuta, não é a palavra de Deus. Então o casamento ele é heterossexual. Agora essa parte que os irmãos vão gostar, irmão? Já que estamos falando do casamento, então vamos falar os deveres do marido. Primeiro, a gente sabe que
o cabeça de toda a família é o Senhor Jesus. Mas após o Senhor Jesus, o cabeça do lar é o marido. Ele é o cabeça do lar. Segundo, o marido deve amar a sua esposa. Não importa os defeitos que ela tenha, não importa os erros que ela faça, é dever do marido amar a sua esposa. Uma vez eu fui em uma igreja, irmãos, que eu fiquei pasmo. Um pastor pegou o microfone e sentou a ripa na esposa dele, mas falou, disse que botou ela de disciplina. Isso na igreja, né? Botou ela de disciplina, sabe? Uma coisa horrorosa. Saiba que independente do que aconteça, você como esposo deve amar a sua esposa e ponto final. Não foi assim com Eucana, Ana e Penina? Ana não podia ter filhos, tinha um defeito genético, era estéril. E naquela época, ser estéril era ter uma maldição, ser amaldiçoada, porque filho era sinal de honra. Penina tinha muitos filhos, mas mesmo assim a Bíblia diz que Eucana amava a sua esposa, independente se ela desse ou não filhos, ele continuava amando ela. Então é função do marido amar a sua esposa. Terceiro, o marido deve ser o provedor do lar, deve manter o mantimento na casa. Ah, meu irmão, como isso está mudado hoje em dia, né? O que tem de homem aí, banana. Conheci alguém lá no estado do Acre, não vou nem falar o nome aqui, né? Vai que ele escuta. Eu conheci um homem lá que casou na igreja, sabe? Aquela coisa bonita, aquele espetáculo azul na igreja. Aí ele ficava jogando videogame em casa e ela ia fazer unha, manicure. A função de provedor da casa, do lar, é do esposo, é do marido. Aí tem gente que quer casar e quer viver de quê, meu irmão? Quer fazer o quê, meu amigo? Você deve prover o alimento para o seu lar, o cuidado para a sua casa. Sei que os valores podem estar invertidos hoje, mas essa é a realidade da palavra de Deus. O homem tem que tomar postura de homem. Aleluia. Tomar postura de macho. E sair para a luta, meu irmão. Quando nós assumimos essa postura, é Deus que abre as portas para nós. Não importa a crise, não importa o que aconteça, é Deus que envia a provisão. Mas o homem precisa tomar postura de provedor. Amém. Em quarto lugar, o homem é o protetor da sua casa, é o protetor da sua família. Ele que deve manter a segurança da sua casa, a segurança do seu lar. Deveres da esposa. Primeiro, a esposa deve ser ajudadora. Falamos aqui que a função primordial, prioritária do esposo é ser o provedor, mas isso não isenta da esposa ajudar o seu marido. Não isenta. Saiba que um esposo com uma boa esposa, que incentive ele, que dê palavras boas para ele, os dois crescem juntos. É um crescimento. Isso aqui não é só no âmbito material, é em todas as áreas, meu irmão. Então, ao invés de você sair da sua casa de tarde, na hora das novelas do SBT, e ir para a casa da vizinha, sentar a língua no teu marido, falar mal dele, está na hora de você orar por ele, incentivar ele a ser uma pessoa melhor. Porque tem mulher assim, né, irmão? Eu já conheci muitas assim, que a vida toda é sentar a língua no marido, destruir, falar mal do marido dela para todo mundo. Aí como que o teu esposo vai ser uma pessoa diferente?
se você não é ajudadora, idônea, está do lado, companheira, é amiga, incentivadora. Casamento não é sozinho, não é uma pessoa para um lado e outro para o outro, é os dois juntos, de mão dada, laços familiares, matrimoniais. Glória a Deus. É juntos. É assim que deve ser. E assim foi comigo, irmãos. Antes de eu casar com a minha esposa, eu não tinha nenhuma perspectiva. Eu tinha uma visão baixa. Porque isso veio, é herança desde da minha família lá. A do estado onde eu vivi, a herança, você vai viver aquilo ali, e se você não tiver, amém, se não tiver, amém também. Não tem nenhum incentivo. Aí chega a esposa e diz, olha, você precisa estudar, você precisa avançar, você precisa crer, você precisa fazer aquilo. Palavra de incentivo, de crescimento. E Deus vai abrindo as portas e as coisas vão acontecendo porque há uma ajuda, há uma contribuição. Tem aquela frase, né, por trás do grande homem tem uma grande mulher, mas não existe por trás, existe do lado. Atrás de um grande homem, do lado de um grande homem tem uma grande mulher ajudando ele, incentivando ele. Isso aqui é tão importante, irmãos, a gente falar sobre isso, porque se nós estamos com a vida sentimental atribulada, a gente não consegue fazer muito para Deus. A gente não consegue ser bem sucedido também lá fora, na área secular, profissionalmente. A gente precisa estar estabilizado no casamento, porque o nosso casamento não tem que ser um pedaço de inferno. Tem gente que prefere passar o dia fora, viajar, do que ir para casa, porque é um inferno. O nosso lar tem que ser um pedaço do céu, um lugar de alegria, de paz, de felicidade, o melhor lugar onde você pode querer estar. Glória a Jesus, aleluia. Ajuda o teu marido, esposa, incentiva ele. Segundo, a esposa deve ser submissa. A submissão aqui não é escravidão, não é estar abaixo. A submissão é honra, é respeito para com seu marido. Na nossa sociedade, a sociedade prega, quem manda é a mulher. É ou não é? Você vê isso em todo lugar, meme, televisão, aplicativo, tudo que é lugar de social, você vai ver, quem manda é a mulher. Mas não é assim que funciona, irmãos. Não é quem manda isso ou aquilo, é ser submissa ao esposo, respeitar ao seu marido, como aquele que Deus colocou como cabeça do lar. Isso aqui não foi estabelecido por nós, aqui a Bíblia não é machista, não foi estabelecido pelo pastor, pelos escribas que escreveram a Bíblia, não foi estabelecido por Deus no Éden, porque foi a mulher que pegou o fruto, comeu e deu para o marido. Deus disse para ela assim, olha, você comeu, deu para o teu marido, agora o teu desejo será para com ele, e ele te dominará. Quem estabeleceu dessa forma foi Deus. É Ele quem fez. Então a esposa deve ser submissa. Terceiro, a esposa deve ser administradora do lar. Tarefa fácil não é, né? Para quem cuida do lar, cuida de filho, cuida de tanta coisa, não é fácil. Mas saiba que a sua função, ela é primordial na sua casa. Ela é essencial na sua casa. Tem casa que a gente vai que só Jesus na causa, né, irmão? É uma bagunça. É ou não é? É roupa para cá, roupa para lá. Menino quebra tudo, destrói tudo. Tá faltando a administração da casa. É a função da esposa. Claro que isso também não isenta do marido ajudar, né? Porque tem uns camaradas aqui só Jesus, né? O esposo também ajuda, mas essa função, ela é da esposa, ela é administradora. E é uma excelente função. Isso aqui não é ser feminista, né? É viver debaixo de uma sociedade machista, não. À luz da Bíblia, a esposa que cuida da sua casa, do seu lar com carinho, com amor, isso aqui é honroso. Diante da palavra de Deus é honroso. É honroso, irmãos. Que nós possamos entender
tudo aquilo que a palavra nos traz, que a revelação da palavra nos traz nessa noite, para que possamos ter uma família feliz. Estamos vivendo tempos difíceis, irmãos, tempos que são incertos. Hoje nós temos culto aqui, mas amanhã pode ser que nós não vamos ter, porque vai ter decretos que vai fechar os templos. E aí, você vai servir a Deus só aqui, ou você vai servir a Deus lá na sua casa? Você só vai sentir que a presença de Deus enquanto a igreja está aberta, ou você vai sentir a presença de Deus na tua casa, com a tua esposa, os teus filhos, com a tua família? Precisamos pôr isso na nossa cabeça urgentemente. A palavra diz: aquele que é solteiro cuida das coisas do Senhor, prioridade, coisas do Senhor. Mas aquele que é casado, a prioridade é as coisas de casado, depois as coisas do Senhor. A palavra também diz: aquele que não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que o ímpio. Quem já ouviu falar de Billy Graham? Billy Graham foi um dos maiores evangelistas da história. Billy Graham pregou para mais pessoas do que o próprio apóstolo Paulo. Billy Graham pregou para a rainha Elizabeth, a rainha sendo católica, líder da igreja católica lá no seu país. Ele pregou para a rainha, ele pregou para padres. Um homem que enchia estádios, milhares e milhares de pessoas foram alcançadas através da pregação de Billy Graham. E lá na casa dele, sabe quantas vezes ele ia na casa dele por mês? 1 a 2 vezes por mês. O filho dele nunca converteu. Aí quando ele tinha 90 anos, quando ele aposentou do ministério, quando ele ficou em casa, aí o filho dele aceitou. Aí o filho dele converteu, porque o pai estava presente. Cuide da sua casa, irmão. Cuide da sua família, irmãos. É tempo de organizarmos a nossa casa. É tempo de pormos a nossa família, a nossa casa em ordem. Que a nossa casa seja um lugar de bênção, um lugar de alegria, um lugar de paz, um lugar de descanso. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus.